Hoje eu vou contar para vocês como foi para eu me tornar uma adventista do sétimo dia. Desde que eu era bem pequenininha, meus pais sempre me levaram à igreja. Eles eram e são ainda de outra denominação. E eu cresci frequentando outra igreja, fui batizada, enfim. Lá pela minha adolescência, por volta de 13, 14 anos, fui trabalhar na casa da minha mãe uma mulher chamada Eunice. E ela era evangélica, não era adventista, não lembro a denominação dela. E ela ia toda vestidinha de crente, sainha, ela só usava saia. Uau! E ela era uma pessoa que sempre falava de Deus pra gente, sabe? Em casa a gente passou por alguns problemas e houve muitas épocas em que eu me sentia bem angustiada. E daí um dia eu tava triste porque tinha acontecido algumas coisas na minha família e ela veio conversar comigo. Já trabalhava em casa há um tempo, né? Ela perguntou pra mim se eu conhecia a Bíblia, se eu já tinha lido alguma vez. E lá em casa, a minha mãe tinha uma Bíblia que era bem grande, sabe? Era bem... Só que eu nunca tinha lido ela. Eu achava bonito, um livro bonito e tal. Eu gostava muito de ler, mas nunca tinha lido a Bíblia. Olha, eu acho isso aí um absurdo. Então ela falou pra mim, tenta ler a história de Jó, que talvez tu vá te identificar com o que Jó passou. Eu fiquei curiosa, né? Eu gostava muito de ler. E peguei a Bíblia da minha mãe e comecei a ler o livro de Jó. E realmente, quando eu li essa história, eu pensei, nossa, não é só eu que passo por problemas, né? Parece que caiu a ficha, assim. Porque às vezes a gente pensa que os problemas só existem na vida da gente, na família da gente. Então eu vi que Jó, um homem temente a Deus, também passava por problemas e que Deus estava acompanhando toda a trajetória de Jó, independente do que ele passava. E isso me confortou muito. E como o Jó fica bem pertinho de Salmos, eu terminei de ler o livro de Jó e comecei a ler os Salmos. E eu gostava demais de ler os Salmos. Eu sentia assim um conforto, uma tranquilidade, uma paz incrível, que eu não tinha sentido antes ainda. E quando nós estávamos passando por problemas, por tribulações, era a leitura da Bíblia que me confortava e fazia eu me sentir melhor. Então eu resolvi ler a Bíblia do início. Pensei, não, vou começar do Gênesis e vou lendo, vamos ver no que vai dar. E comecei a ler, me interessei, assim, me encantei pela história da criação, dos patriarcas e as batalhas dos reis. Nossa, eu amei a leitura da Bíblia, gente, sério. Até hoje, assim, eu sou apaixonada pelas histórias, pela grandiosidade que a Bíblia tem. Só que assim, eu entendia que a Bíblia era a palavra de Deus viva. Até hoje eu entendo que é, né? Porque eu sentia um contato, uma proximidade de Deus quando eu lia a Bíblia. Só que à medida que eu fui lendo a Bíblia, eu fui percebendo que alguma coisa não estava batendo, sabe, com a denominação que eu frequentava. E isso começou a me incomodar. E eu continuei lendo, terminei o Antigo Testamento, comecei o Novo Testamento, terminei o Novo Testamento. Eu lembro que antes, quando eu não lia, né, não tinha essa noção de ler a Bíblia toda, o livro de Apocalipse me assustava, porque eu lia algumas partezinhas assim e me dava medo. E dessa vez que eu li a minha Bíblia toda, completa, quando chegou no Apocalipse, eu me emocionei muito, muito com a leitura desse livro. Eu acho interessante que a Eunice, que é a moça que trabalhava na casa da minha mãe, foi a pessoa que me apresentou a leitura da Bíblia, que falou sobre o conforto que vem de Deus, independente das provações e tal. Só que na época eu li a Bíblia, mas eu não tive assim, nenhuma mudança na minha vida. Isso só foi acontecer bem depois. Às vezes tem uma pessoa que planta uma sementinha que vai sendo regada ao longo do tempo por outras pessoas e que vai dar frutos depois de algum tempo. Mas isso não quer dizer que quem plantou tenha um trabalho menor do que aquele que colheu os frutos. Mas aí eu comecei a procurar conhecer outras denominações. Então, quando algum amigo, alguma pessoa me convidava, vamos lá na minha igreja, eu ia. E eu fui em várias igrejas, frequentava, ver como era o culto. Porém, eu sabia o que estava escrito lá na Bíblia direitinho. Aí teve uma época em que comecei a ir muito em festa, sabe? Comecei a beber bebidas alcoólicas, curtir a vida doidado. E isso se tornou algo muito frequente. Nesse período, eu não lia
a minha Bíblia com tanta frequência e também não tinha um relacionamento com Deus como eu tinha antigamente. E isso me fazia falta. Só que a agitação, a curtição estava no auge da minha vida, assim. E apesar de querer muito ter um relacionamento real com Deus, eu não conseguia. Eu já estava com 20, 21 anos e, gente, a minha vida era curtição. Eu me formei, comecei a trabalhar, tal, porém eu saía muito pra balada, pra festa, pra bares e eu bebia demais. Se eu ia sair para comer com alguns amigos, tinha que ter bebida. Se eu ia para alguma festa, eu tinha que beber bastante antes. Se eu ia passear em algum lugar, eu tinha que beber. Tudo o que eu fazia envolvia bebida. E eu gastava quase todo o meu dinheiro em bebida, em festas, passeava muito, né? Viajava com os meus amigos. Só que eu sentia uma falta, sabe? Um vazio dentro de mim, que eu sabia que era a falta de relacionamento com Deus. E muitas vezes eu cheguei em casa de madrugada, depois de alguma festa, bêbada, e eu me ajoelhava, chorava. Comecei a adicionar algumas músicas que falavam de Deus e de vez em quando eu estava ouvindo. Eu lembro de uma vez em que nós estávamos com problemas em casa e mesmo assim eu fui pra balada, dancei, bebi. Me parece que quando eu tava nas festas, eu não lembrava dos problemas. Mas daí quando eu chegava em casa, voltava tudo na minha mente, sabe? Dessa vez eu cheguei em casa e fiquei muito triste, chorei muito e falei pra Deus assim, por que tal coisa acontecia, por que nós tínhamos que passar por isso e tal. Fiquei um bom tempo em oração. Depois de eu ter chegado à festa, coloquei uma música para ouvir. Eu acho que é a música Águas Purificadoras, do Diante do Trono. E a versão que eu tinha era uma versão ao vivo. No final da música, eles começavam a falar algumas coisas. Uma das coisas que eles falavam é que se você pensa que sua família, seus sonhos tinham acabado, Deus dizia que não tinha acabado. Eu chorei muito mais ainda porque eu sentia que era uma resposta de Deus para a oração que eu tinha feito antes. Se você pensa que acabou seus sonhos, sua família, se você pensa que acabou, você pode dar um brado de louvor ao Senhor essa noite. Não acabou! Sua vida. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, vá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Deus já me respondeu várias vezes através da música, viu? Deus usa todos os meios que Ele tem disponíveis para nos alcançar de alguma forma. Isso se repetiu várias vezes. Eu sentia que eu não estava satisfeita e eu comecei a buscar novamente a Deus. Li a minha Bíblia, já não com tanta intensidade, mas eu lia de vez em quando, um dia sim, passava alguns dias eu não lia, e no outro dia eu lia de novo, mas eu buscava, sabe? E sempre pedia em oração que eu queria sair daquela vida que eu estava levando e ter um encontro mais próximo com Deus. Tem alguns amigos que, como eu falei, eles eram adventistas e a gente estudou junto durante muito tempo. E eles sempre me convidavam para ir à igreja, mas eu nunca aceitava. E um dia eu aceitei ir. Esses meus amigos, que são a Josi e o Javan, eles estavam afastados da igreja na época, mas frequentavam normalmente e me convidaram. Domingo à noite eu aceitei ir para o culto. Quando eu cheguei, eu fui logo muito bem recepcionada na porta da igreja. Me deram um abraço, me disseram que eu era bem-vinda, que era para me sentir à vontade. E eu senti uma coisa muito boa. E exatamente naquela época, tinha começado uma série de estudos bíblicos que aconteceriam todos os domingos à noite, estudo ouvindo a voz de Deus.
E quem estava passando esse estudo era um grande amigo meu, o Maito. Recebi os folhetos com o estudo e comecei a acompanhar. Tudo terminou e na saída também as pessoas estavam à porta e falaram que era para eu voltar mais vezes, que eu ia ser muito bem-vinda. E eu saí de lá com uma sensação muito boa. E daí quando foi no domingo seguinte, me deu muita vontade de ir novamente ao culto. E o estudo bíblico continuou, assisti mais uma vez, me senti bem mais uma vez. Algumas pessoas lá da igreja, alguns jovens, vieram falar comigo. Eu lembro muito do Fagner com a Tina, que foram 2 jovens assim muito queridos, são meus amigos hoje. E eles vieram falar comigo e, enfim, me cumprimentar e falaram que eles tinham um pequeno grupo na casa deles e eu não sabia nem o que era pequeno grupo. Mas eles me convidaram para participar. Na época eu trabalhava como professora e eu trabalhava na sexta à noite, que era quando acontecia o pequeno grupo deles. Eles me convidaram assim com tanto entusiasmo que me deu muita vontade de ir. Então, além de frequentar o culto nos domingos à noite, eu também ia para o pequeno grupo chamado Anjos da Esperança com o Fagner e a Tina. E eu comecei a fazer amizades dentro da igreja. Os 2 amigos que eu falei no início, hoje eles são adventistas, para honra e glória de Deus, mas na época eles estavam afastados. Eles não iam sempre para a igreja. Só que mesmo quando ninguém queria ir comigo, eu ia mesmo assim. Só que apesar de estar frequentando a igreja, estar frequentando um pequeno grupo, eu ainda bebia muito e continuava saindo para as festas, para balada. Não é muito péssimo, mas é péssimo. Mas depois de um tempo, gente, isso começou a me incomodar. Quando eu sentava na mesa de um bar, quando eu começava a beber, quando eu ia para uma festa, eu sentia assim que não estava legal, sabe? Eu não me sentia bem. E os meses foram passando, eu nessa vida de frequentar a igreja e depois sair para balada. Eu lembro que teve uma vez que eu saí um domingo à tarde com os amigos para passear de moto. E daí a gente passeou e tal, e eu falava, tem que voltar cedo porque hoje eu vou para a igreja. E nesse dia a gente chegou do passeio e foi para a praça da cidade em que eu morava. Ligaram o carro-som e a gente continuou lá e tal, e as horas passando. E quando eu percebi, o culto na igreja tinha terminado já e algumas pessoas foram dar uma volta pela praça. E aí eu vi que eles vinham na minha direção. Gente, quase morri de vergonha. Eu queria me enterrar em algum lugar. E eles foram lá, me chamaram, eu fui até eles, morta de vergonha. E eles me abraçaram e falaram que sentiram minha falta, que eu era muito querida pra eles. Aí eu falei, pois é, não deu pra ir hoje. Eles falaram, tudo bem, a gente só queria te dizer que sentimos muito a sua falta. E aquilo doeu, sabe? E depois dessa vez, eu não faltei mais nem um domingo no culto. E cada vez eu sentia mais vontade de estar com as pessoas da igreja e menos vontade de estar no meio da festa, da música alta, da bebida. Eu ia no culto de oração, eu ia no culto de quarta-feira, no culto de domingo. E às vezes no final do culto tinha o apelo, onde eram chamadas pessoas para receber uma oração lá na frente. E eu sempre fui assim mole para apelo, eu sempre ia. E pensa que eu chorava, eu chorava um monte no apelo. As pessoas da igreja iam lá comigo, me abraçavam, ficavam do meu lado e eu me sentia assim muito querida, muito bem naquela igreja. Até que o estudo bíblico terminou e alguém veio me perguntar o que eu achava da ideia do batismo. E naquelas alturas eu já estava totalmente decidida de que eu queria fazer parte daquela igreja, eu queria estar presente com aquelas pessoas sempre, eu queria ter um contato com Deus que eu já estava tendo, só que eu tinha medo, eu tinha muito medo de não aguentar. Deixar a vida de festas, de bebidas, e eu tinha muito medo disso. Mas os irmãos oraram por mim, eu orei muito também para Deus me dar forças, me dar coragem. Dá-me força, Senhor. Na época, minha família não queria que eu batizasse de jeito nenhum, mas essa vontade assim foi ficando cada vez maior. E os meus amigos, que não eram da igreja, ninguém botava fé em mim. Pensava, e eu tomei a decisão de batizar na igreja adventista. Eu lembro que o meu batismo aconteceu à tarde e meu pai e minha mãe foram presenciar esse momento. O
pastor que me batizou foi o pastor Eli, e eu senti como se eu tivesse ganhado uma segunda família, que é a família adventista. Então a minha vida mudou completamente, para melhor, né, na minha opinião. Hoje em dia algumas pessoas falam para mim: tua igreja te restringe muito, tu tens que aproveitar a tua vida, tem que curtir. Só que eu já fiz tudo isso, sabe? Eu já estive dos dois lados. E hoje eu sou cristã e eu me sinto muito mais feliz agora. Esse ano de 2018 fazem 10 anos que eu me tornei adventista e nem um dia, nem um momento sequer que eu me arrependi da escolha que eu fiz. Eu me sinto muito mais feliz. Os problemas, eles ainda existem e eles sempre vão existir enquanto eu viver nesse mundo. Porém, eu tenho o conforto, a tranquilidade e a paz que só Deus pode dar. Eu espero que a minha história sirva para edificar a sua vida e para mostrar para você que é possível ter uma caminhada com Deus, ter um relacionamento bem próximo com Deus e ser uma pessoa muito feliz. Eu vou fazer um próximo vídeo contando como foi o início da minha caminhada cristã, mas por hora é isso. Curte e compartilha com as pessoas que você quer bem. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o